Graça e paz em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias ao livro de 1 Coríntios, capítulo 1. E eu queria, irmãos, já que foi tocado aqui no tema sobre política, sobre eleições, me permitam fazer algumas considerações acerca das eleições. Por favor, atentem às minhas palavras. Eu faço um apelo a vocês: não troquem seu voto por nada. Não troquem por dinheiro, não troquem por tijolos, não troquem por telhas, não troquem por madeira, não troquem por cimento, não troquem por favores. Eu sei que, infelizmente, está difícil saber quem votar. Eu estava até brincando que nas próximas eleições eu vou me candidatar para ter quem votar. Eu estava até brincando com isso, mas não façam isso, irmãos. Não vendam o voto de vocês. Não façam isso. Nós recebemos algumas propostas para deixar esse lugar aqui um brinco. Propostas de política, para que a gente pudesse fazer um curral eleitoral e fazer a igreja votar em quem a gente quer que ela vote. Nós, na verdade, não aceitamos isso, porque isso não é legal, isso não agrada a Deus. E isso não é apenas no sentido de igreja. Deus não se agrada quando a gente se corrompe por coisas pequenas, nem quando a coisa é grande. Então não vamos trocar o nosso voto. Tente ver o menos pior, o menos ruim. Alguém que você, sei lá, pense assim: não, eu vou votar nesse aqui porque eu acho que talvez ele faça alguma coisa. Mas por favor, não venda o seu voto. Vote consciente, por favor, não faça isso. Não faça porque alguém vai conseguir para você uma cirurgia. Não faça porque alguém vai conseguir. Não troque seu voto, por favor. Por favor, não troque seu voto, por favor. Amém? É uma palavra que eu gostaria de deixar aqui para nós como igreja, como cidadãos. Eu apelo para que você também não anule seu voto. Faça valer o seu voto. Faça valer. Eu quero deixar bem claro que eu ainda não me decidi em quem eu vou votar. Eu estou entre dois candidatos, mas um é mais descartável do que o outro. E eu vou tentar votar no menos pior. Amém? Por favor, faça isso também. Agora sim, irmãos. 1 Coríntios capítulo 1. Nós iremos trabalhar o tema do mês, e o tema do mês é a cruz e o ministério cristão. Nós estamos trabalhando sobre esse tema, a cruz e o ministério cristão. Amém? Está todo mundo atento aqui? Glória a Deus. Nós estamos trabalhando sobre esse tema da cruz e o ministério cristão, porque a realidade da centralidade da cruz nas pregações, nos ensinos e na vivência dos irmãos como igreja, a cruz tem sido uma realidade deixada de lado. Pouco se fala de cruz. Pouco se fala da importância que a cruz tem na vida cristã. Pouco se fala da importância que a cruz de Jesus tem no ministério cristão como vida cristã, como a nossa vida cristã. A importância que a cruz tem no nosso viver como igreja, do nosso viver como família, como comunidade. A importância que a cruz ela tem em nós como servos de Deus. Porque a cruz ela nos mostra como servir. Lembra o que Paulo disse lá de Jesus, lá em Filipenses capítulo 2,
que Jesus ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a cruz ela nos mostra como servir. A cruz ela deve ter uma influência importante no meu dia a dia, como cristão, como profissional, como pai de família, como marido, como esposa. E talvez essa seja uma realidade que, quando tirada de lado, quando tirada do centro, quando deixada de lado, ela traz problemas seríssimos na vida da igreja. Quando perdemos a cruz de foco, quando a cruz não é mais uma realidade na igreja, na vida da igreja, a igreja ela passa a vivenciar problemas de todos os tipos que se possa imaginar. E a intenção nossa com esse tema da cruz e o ministério cristão é resgatar essa centralidade da cruz. É trazer o ensinamento, a cruz de Jesus, para o centro, não só da pregação, mas o centro da vida da igreja, o centro do evangelismo, o centro da nossa fé. Esse é o nosso objetivo. E é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui nesse mês, pelo menos até o próximo domingo, porque o outro é culto da família. Mas nós iremos estar trabalhando nesse tema, a cruz e o ministério cristão. Amém? Amém, irmãos? Eu convido você a ler comigo, a partir do versículo 18, de 1 Coríntios capítulo 1. Cadê o diácono Felipe, hein? Felipe, por favor, traz água. Obrigado. Todo mundo achou? Então vamos ler. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a loucura? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 1 do capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te bendizemos e humildemente nós te clamamos que o Senhor nos instrua com a tua palavra,
Que o Teu Espírito Santo nos incomode, nos toque, nos transforme, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito trabalhe em nosso coração pela Tua palavra, para que possamos trazer de volta para o centro o ensinamento da cruz de Jesus. Que ela seja o nosso foco e que nela, Senhor, possam estar depositadas a nossa fé. Faz assim, Senhor. Trabalha em nosso coração para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor é que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. A cruz, para o apóstolo Paulo, era tão importante que, se nós voltássemos apenas alguns versículos, nós poderíamos ver que Paulo havia acabado de tratar um problema. E o problema que Paulo havia acabado de tratar aqui no capítulo 1 era sobre uma divisão na igreja de Corinto. Ele disse que foi informado pela casa de Cloé que lá naquela igreja de Corinto, alguns estavam dizendo: olha, eu sou de Paulo. E outros diziam: não, eu sou de Apolo. E tinha um terceiro grupo que dizia: não, mas eu sou de Cristo. E aí, Paulo trata essa divisão que havia naquela igreja de Corinto, fazendo o quê? Mostrando o quê? A cruz. Olha o que é que ele diz no versículo 13. Olha só. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Porventura foram batizados em nome de Paulo? Vocês estão vendo? Eles haviam perdido o foco da cruz, da crucificação de Jesus. E aí Paulo faz eles lembrarem: olha, foi Paulo que foi crucificado, para que vocês estejam dizendo: eu sou de Paulo. Por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? O que é que o batismo representa? Morte, sepultamento e ressurreição. A cruz, no ministério de Paulo e no ministério de qualquer igreja, é o centro. E quando se perde isso de foco, quando se perde esse norte, essa direção da cruz, se traz problemas, como se trouxe problemas aqui naquela igreja de Corinto. Quando eles esqueceram da realidade de quem Jesus é e do que Jesus fez e do preço que ele pagou na cruz em favor deles, eles começaram a criar partidos. Eu sou desse, eu sou daquele. Porque eles perderam esse foco. Porque eles perderam essa centralidade. E Paulo trata desse problema mostrando a cruz. Ele termina no versículo 17. Antes da gente entrar aqui nos versículos que a gente leu, ele termina dizendo assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que o quê? Não se anule. Anule o quê? Anule o quê, irmãos? Por favor, me ajudem. Anulem a cruz de Cristo. A cruz não pode ser uma coisa esquecida. A cruz não é uma opção. A cruz, ela precisa ser o ensinamento central da igreja. Ele é o centro de tudo aquilo que nós ensinamos. Parte da cruz, vem da cruz. E quando isso é deixado de lado, nós começamos a meter os pés pelas mãos. Começamos a ter problemas de relacionamento. Porque se não tiver a cruz, se eu não estiver olhando para a cruz, o meu ego, ele vai estar no meio como a coisa mais importante.
quer vir após mim, a si mesmo, tome o quê? E siga-me. Eu não posso esquecer que eu fui crucificado com Cristo. E isso significa que tudo aquilo que há em mim, que não agrada a Deus, foi crucificado. A cruz precisa estar sempre diante de mim. Ela precisa lembrar que Jesus estava pregado lá, no meu lugar. Que os meus pecados foram crucificados com Ele. O meu ego, o meu eu, tudo aquilo que me afastava de Deus, foi crucificado com Ele. Por isso o ensinamento da cruz é tão importante. Quando esquecemos isso, novamente o nosso eu, ele quer ser vivo novamente. Ele quer ressurgir novamente. Quando esquecemos da cruz. E é isso que Paulo vai aqui mostrar para eles. Que a cruz ela é tão importante que Paulo ele não estava preocupado em falar bem, em falar bonito. Ele não estava preocupado com uma boa retórica. Ele não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado com o pensamento grego daquela época, das escolas filosóficas, dos debates públicos. Paulo não estava preocupado com nada disso. Ele estava preocupado em anunciar Jesus, em anunciar a cruz, em anunciar o Evangelho, porque isso é que é importante. E ele começa a ensinar esses irmãos aqui, que estavam divididos, a importância da pregação da cruz. E ele começa, irmãos, acompanhe aí por favor o versículo 18, dizendo o seguinte: certamente a palavra da cruz é o que? Loucura. E ele está dizendo isso por alguns motivos que eu vou já explicar. Mas o que Paulo está aqui tentando falar é que, assim, olha, a pregação da cruz ela é o principal. Mas eu sei que pregar a cruz parece loucura. No mundo que eles viviam, parecia loucura. Eu vou já explicar por quê. Mas no mundo que nós vivemos hoje ainda parece loucura. Porque as pessoas chegam até nós, as pessoas chegam na igreja com muitos problemas. Às vezes problemas do casamento, às vezes problema financeiro, às vezes problema sentimental. E aí, nós vamos pregar para ela o quê? O quê? A cruz. Não parece loucura? E a pessoa diz, não, mas não é isso que eu estou querendo. Eu quero uma solução para o meu casamento. Eu quero uma solução para a minha vida financeira, eu preciso do emprego. E aí você diz, não, mas eu não estou aqui para ser inteligente, eu não estou aqui para ter uma palavra de sabedoria, que eu falo de sabedoria do mundo, eu estou aqui para pregar a cruz. Para a gente entender, porque essa palavra que Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, ela quase que beira uma ironia. Por que é ironia? Por que beira uma ironia? Deixa eu explicar isso. É que para nós hoje, no século 21, 2000 anos depois que isso foi escrito, é difícil a gente entender o peso do que era a cruz, do que a cruz representava. Mas para que a gente possa tentar entender esse peso do que a cruz representava, me permitam fazer dois exemplos aqui. Você já viu a imagem da bomba atômica sendo destruída, aquela fumaça que parece um cogumelo saindo assim? Vocês já viram essa imagem?
Aquilo foi lançado onde? Em que país? Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Você consegue imaginar um japonês reverenciando a imagem da bomba sendo explodida? Consegue? Se o japonês ele andasse com aquele símbolo da bomba explodindo pendurado no pescoço, tendo orgulho daquela imagem, o que os outros japoneses falariam dele? É maluco, está ficando doido. Isso é um desrespeito. O segundo exemplo seria um judeu reverenciar o símbolo do nazismo. Aqueles dois Z ao contrário, um dentro do outro. Vocês já viram aquele símbolo do nazismo? Que matou milhares e milhares de judeus. Não matou, exterminou. Brincou de cientista maluco. Porque o que eles faziam com aqueles judeus não era coisa de ser humano. Eles faziam verdadeiramente experiências com os judeus. Experiências daquelas tipo, olha, deixa eu jogar esse judeu daqui de cima para ver se ele voa. Deixa eu encher um carro de judeu e lançar do terceiro andar e ver o que acontece. Existem alguns filmes que mostram essa realidade. Eu já até falei sobre eles aqui algumas vezes. A Vida é Bela, A Lista de Schindler, O Pianista. São filmes que retratam a história da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro aqui da Vida é Bela, uma mulher engenheira, ela era judia, e aí ela chega para o soldado e diz, olha, a forma como eles estão construindo aquele edifício, ele vai cair, porque as bases dele lá estão erradas, os cálculos estão errados, ele vai cair. Aí o soldado diz assim, dá um tiro na cabeça dela, o cara, mata ela, aí ele diz assim, agora faz como ela disse. O que eles fizeram foi algo que não é coisa de ser humano. Aí você imagina um judeu com o símbolo do nazismo no pescoço. Você consegue imaginar isso? A cruz, para aquelas pessoas daquela época, era um símbolo vergonhoso. Era símbolo de vergonha. Se para o judeu o símbolo nazista é um símbolo ofensivo, se a imagem da bomba explodindo para o japonês é ofensivo, a cruz era ofensiva para aquela época. Para que você tenha uma ideia de quão a cruz ela era ofensiva, os romanos fizeram um decreto que nenhum cidadão romano poderia ser crucificado, porque era um ato vergonhoso. Não somente a pessoa, mas a sua família ficaria marcada pela vergonha, porque ela era um símbolo de maldição. Vocês já viram nos relatos dos evangelhos que quando Jesus estava indo em direção ao Gólgota, chega um momento que ele não consegue carregar a cruz e uma outra pessoa carrega por ele. Como era o nome desse homem? Simão, o Cirineu. Ele não queria carregar. Ele não queria, porque a pessoa que era vista carregando uma cruz, ela ficava manchada por aquilo. Ela ficava marcada com aquela vergonha. O que eu acho fantástico naquela produção do Mel Gibson é que ele demonstra isso. Naquela Paixão de Cristo lá, realizada pelo Mel Gibson, na hora que o Simão Cirineu ele chega lá e eles arrastam ele para carregar a cruz, ele diz assim, que todo mundo saiba que a cruz não é minha, porque ela era um símbolo de maldição e de vergonha. E aí chega Paulo, dizendo, eu não preguei nada além de Cristo crucificado. O meu herói foi
O meu herói trouxe para cima dele vergonha. O meu herói carregou para si toda maldição da humanidade. Foi isso que eu preguei. E essa mensagem é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Símbolo de morte, símbolo de maldição, símbolo de vergonha. Mas foi isso que Jesus fez. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões e iniquidades. Não é isso que Isaías diz no capítulo 53? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa era a pregação de Paulo. Mas aqueles homens, eles estavam mais interessados em outras coisas. Eles não estavam interessados nisso. Aí Paulo, no versículo 19, ele faz uma citação de Isaías 29:14. Olha o que é que ele diz. Alguém lê, por favor. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. É interessante que Paulo começa a mostrar aqui o que Jesus estava fazendo, ou o que Deus estava fazendo em Jesus. Quando ele diz, olha, eu destruirei a sabedoria dos sábios, ele está citando um texto de Isaías 29, versículo 14, dizendo que na cruz, Deus cumpriu o que ele havia prometido. E ele havia prometido que iria destruir a sabedoria dos sábios, e iria aniquilar o entendimento daqueles homens. E como ele fez isso? Na cruz. E aí talvez eles perguntem, mas como é isso? Se a cruz traz vergonha, se a cruz traz humilhação, maldição, como é que Deus destruiu a sabedoria dos homens na cruz? Aí Paulo começa a explicar isso. Versículo 20. Onde está o sábio? E aí, cabe algumas explicações aqui. Naquela época, haviam algumas escolas de filosofia na Grécia. Os epicureus, os estoicos e os sofistas. Não é surfistas, tá? É sofistas. Os estoicos, eles eram pessoas que prezavam radicalmente pela moral. Eram pessoas altamente moralistas. A filosofia deles era baseada nisso, nessa moralidade radical. Já os epicureus, eles tinham um desejo de achar a felicidade. Então toda a filosofia deles era baseada em como eu faço para ser feliz e em como suprir os meus desejos, os meus prazeres. Então toda a filosofia deles era baseada nisso. Já os sofistas eram aqueles que iam para os debates públicos, que se gabavam da sua retórica, de que os seus argumentos eram argumentos que aqueles que estavam debatendo com ele conseguia colocá-los em más lençóis e pegava eles nas palavras. E aí vencia os debates. Então haviam essas escolas de filosofia naquela época. Os estoicos, os epicureus e os sofistas. E é provavelmente a esse grupo que Paulo se refere quando ele está dizendo, olha, cadê o sábio? Cadê? Aqueles que são rígidos na sua ética e na sua moral. Cadê aqueles
estão se gabando pela sua retórica? Cadê os sábios que estão se gabando aqui? Porque eles estão dizendo que tem a resposta para a vida. Qual é o sentido da vida? É a felicidade? É o prazer? Cadê eles? Que não conseguiram, na sua sabedoria, conseguir ver a sabedoria de Deus na cruz. Em toda a sua sabedoria, em toda a sua inteligência, não foi suficiente para conseguir ver na cruz a sabedoria de Deus. Cadê o sábio? Onde ele se meteu? Que em toda a sua sabedoria não conseguiu identificar o Filho de Deus. Cadê o sábio que em toda a sua inteligência não foi suficiente para reconhecer Cristo? Aí ele diz um outro grupo: onde está o escriba? Não é? Onde está o escriba? Quem era o escriba? Era aquele judeu que falava grego e era um especialista na lei de Deus. Mas nem mesmo o especialista na lei de Deus foi suficiente para reconhecer a sabedoria de Deus na cruz. Então cadê o escriba? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? É o outro grupo aí que ele fala no versículo 20. Cadê o sábio? Cadê o escriba? Cadê o inquiridor do século? Porque ninguém consegue, pela sua própria inteligência ou sabedoria, conseguir se salvar. Não há nada que o ser humano consiga fazer para se redimir dos seus pecados. E Deus está mostrando que nenhuma sabedoria desse mundo é suficiente. Porque só Deus pode fazer aquilo que o homem precisa. O homem precisa ser perdoado. E nem toda a inteligência do mundo vai perdoá-lo. Nem toda retórica bonita, palavras sofisticadas vai conseguir fazer com que esse homem seja perdoado. Nenhuma moral inabalável é suficiente para perdoar o homem. A única coisa que pode perdoar o homem é a fé no sacrifício de Jesus aonde? Na cruz. Por isso a pregação da cruz é central. Cadê o sábio? Cadê o escriba? Cadê o inquiridor desse século? Ninguém é suficiente sozinho. Eles precisam de Deus tanto quanto qualquer um de nós. Amém? Amém. Isso é notório nos dias de hoje, irmãos. Pessoas inteligentíssimas e que descreem totalmente de Deus. Não é muito difícil você conversar com uma pessoa inteligente e você dizer, olha, eu sou cristão, e a pessoa dizer, tu acredita nesse Jesus? Tu é uma pessoa tão inteligente e acredita em Jesus? Porque a inteligência dessas pessoas não conseguem fazê-las enxergar esse Jesus que foi para a cruz. Porque quem nos faz enxergar é Deus, com a pregação do Evangelho e o toque do Espírito em nosso coração. Mas o toque do Espírito precisa vir com a pregação da palavra. E que palavra é essa? A palavra da cruz. A cruz é central. Não se pode crer sem a pregação da cruz. Amém? Amém. Versículo 21. Terminando o versículo 20, ele diz: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O que Deus está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Que na própria sabedoria de Deus, o mundo, na sua própria sabedoria, não conseguiu
conhecer Deus. Mas o homem não era tão sábio. Mas o homem não era tão bom nas palavras e na retórica. Como é que na sua própria sabedoria ele não conseguiu conhecer Deus? Porque não foi assim que Deus quis se revelar. Não foi na sabedoria humana que Deus se revelou. Deus se revela na sua própria sabedoria. E Ele se revelou na sua própria sabedoria de forma louca. É isso que Paulo está tentando dizer aqui. Deus está mostrando de forma que para a humanidade é louca, mas essa loucura que a humanidade acha que é loucura, na verdade é a forma sábia que Deus encontrou de se revelar. E não somente sábia, mas também poderosa. Não é isso que ele diz? A pregação da cruz é poder de Deus. E por que é poder de Deus? Porque quando a pessoa crê, ela é perdoada e salva. Nenhum entendimento consegue captar isso. Nenhuma mente, por mais inteligente que seja, por mais sábia, com a sabedoria desse mundo que possa ter, ela não consegue ver, enxergar ou ver a revelação de Deus. Versículo 22. Perdão, ainda o 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela aqui, irmãos, tem uma questão que infelizmente as Bíblias no português, com exceção da linguagem de hoje, ela faz uma tradução ruim para nós. Porque ele diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas tanto a NVI em inglês, não a NVI em português, mas a NVI em inglês, ela traduz para o seguinte: aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura do que é pregado. E essa é a melhor tradução. A linguagem de hoje, ela traduz assim também: a mensagem que consideram louca. E essa realmente é o sentido. Deus salvou, ou Deus quis salvar aqueles que creem pela loucura daquilo que é pregado. E o que é pregado? O quê? A cruz. Isso é loucura. Mas foi sobre essa loucura, ou pelo menos sobre isso que o mundo considera loucura, foi nisso que Deus quis salvar. A pregação da cruz. Amém? Amém. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Isso é fantástico. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os gregos, eles estão buscando sabedoria. Os judeus pedem sinais. E isso, Paulo, ele é alguém que sabe do que está falando. Lembra quando Jesus estava pregando, e na maior hipocrisia do mundo, os judeus diziam assim: mas mostra-nos um sinal. Lembra que de vez em quando eles falavam isso? E sabe o que é mais interessante? É que geralmente eles faziam isso quando Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Eles fizeram isso quando Jesus multiplicou pão e peixe. Aí eles: mas Senhor, mostra-me pelo menos um sinal para a gente crer. Jesus tinha acabado de expulsar um demônio de um surdo mudo. E aí eles disseram: mas então mostra um sinal para a gente crer. Que sinal tu está esperando? Jesus havia acabado de curar, de expulsar um demônio de um surdo mudo, curou o cara, e ele diz: mostre-nos um sinal. Sinal de quê?
Paulo está dizendo, e que era a mesma realidade dos judeus, que era a mesma realidade dos gregos, porque os gregos buscavam sabedoria, porque a sabedoria traz o que, irmãos? O que a sabedoria traz? Traz o quê? Poder. Sabedoria traz poder. Como é que se manipula um povo? Deixando ele ignorante. Se você detém o conhecimento e o povo está ignorante, você manipula as massas. O que vocês acham que durante muitos anos o Brasil não quis alfabetizar? Ou pelo menos não quis investir na educação? Porque povo ignorante é massa de manobra. A Igreja Católica fez isso por séculos. Só quem era alfabetizado? O clero e os filhos dos príncipes. O povão não sabia ler. Por quê? Porque o Papa dizia o seguinte: olha, eu sou o substituto do Filho de Deus, está aqui na Bíblia. E eles acreditavam, porque ele sabia, ele estava lendo, ele conhecia. Conhecimento é poder. E o que aquelas pessoas estavam querendo ali, o que os gregos estavam buscando, quando eles buscavam sabedoria, era ter controle. Então eles queriam controlar. Mostra aí a sabedoria desse Deus. E os judeus, quando eles buscavam sinais, eles estavam dizendo o seguinte: olha, eu até vou servir, eu até estou interessado, desde que esse Deus aí faça alguma coisa para mim ver. E aí deixa eu fazer uma aplicação para a igreja. Às vezes as pessoas até querem Deus, mas Senhor, eu te sigo, mas dá um jeito aí no meu casamento. Eu te sigo, Senhor, mas abre aquela porta de emprego. Mostra um sinal. Mostra se é isso mesmo que tu quer. Quantos sinais nós vamos esperar mais do que a cruz? A cruz é o sinal que Deus já nos deu. Paulo diz no versículo 22, porque tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas no versículo 23 ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Porque Cristo crucificado é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Cristo crucificado tanto é o sinal que o judeu busca, como é a sabedoria que o grego está buscando. Foi nessa crucificação que Deus revelou o seu propósito para a humanidade, de maneira sábia, que o mundo considera loucura, mas para nós, o que fomos chamados é poder de Deus para a salvação. É disso que Paulo está tratando aqui, irmãos. A centralidade da cruz e da pregação na nossa vida, na nossa fé. É nisso que a nossa fé tem que estar firmada. No poder que vem da cruz. E esse poder foi, meu irmão, não dá nem para a gente dizer o quanto isso é poderoso. Olha, vocês conhecem uma pessoa ruim que hoje é crente? Vocês conhecem? Alguém que você diz assim: rapaz, esse cara era um traste e hoje ele é um crente. Meu irmão, se isso não for poder, eu não sei o que é. Se você não conhecer alguém nessa situação, é só olhar para mim. Porque eu era um traste e hoje sou cristão. O que Deus fez em mim, se não for poder, eu não sei o que é. E ele fez isso como? Desceu um anjo, o céu se abriu, ficou tudo claro. Foi assim? Não, então como foi? Foi quando alguém me disse que Cristo
E foi nessa loucura de pregação que eu acreditei. E foi nessa loucura, e é nessa loucura que eu estou até hoje. Isso é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Amém. Mas nós, versículo 24, os que fomos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. O que é Cristo crucificado, irmãos? Que ele fala no versículo 24. Poder de Deus, sabedoria de Deus. A crucificação, tanto é a sabedoria que os gregos procuravam, como é o sinal do poder de Deus que os judeus procuravam. Amém? Ele termina no versículo 25 dizendo o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que ele está dizendo? Que Deus é louco? Que Deus é fraco? Não, o que ele está dizendo é o seguinte: aquilo que os homens julgam ser loucura em Deus, ou seja, a cruz, ali é sabedoria, ali está a sabedoria. Aquilo que os homens julgam ser fraqueza, o que os homens julgavam ser fraqueza? A cruz. Isso aí é mais forte do que os homens. É isso que Paulo está dizendo. Mas aí, eu gostaria de terminar lendo os versículos 1 ao 5 do capítulo 2, que diz assim: eu, irmãos, quando fui convosco anunciar-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de palavras, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Por que a cruz é central? Porque a nossa fé precisa estar firmada no poder de Deus. E o que é o poder de Deus? Aonde nós vemos o poder de Deus? Aonde? Na cruz. Não é isso que ele diz? Olha, volte lá para o versículo 24. Olha o que ele diz no versículo 24 do capítulo 1. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí no versículo 5 do capítulo 2 ele diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E o poder de Deus está na cruz. Em outras palavras, a nossa fé precisa estar firmada em quê? Em quê, irmãos? Na cruz. Ela é o centro da nossa vida cristã. Amém? Amém? Amém. Eu queria fazer uma lembrança de 3 coisas que a gente aprendeu aqui nessa noite. O primeiro ensinamento, ou a primeira lembrança sobre o ensinamento é que nenhuma sabedoria ou inteligência humana é suficiente para se conhecer a Deus. Se nós queremos verdadeiramente conhecer a Deus, nós precisamos olhar para Deus. Não importa se nós somos PhD, DDT, seja lá qual título você tem, seja lá qual seja o número do seu QI, não vai ser suficiente para conhecer a Deus. Nós só podemos conhecer a Deus se olharmos para Deus, Jesus. O segundo ensinamento é que quando se esperam sinais ou milagres por parte de nós que somos o povo de Deus, a única coisa que nós temos para oferecer é o quê? É a cruz.
que esse é o milagre que toda a humanidade precisa. Ela precisa do milagre do perdão dos pecados, da regeneração de uma vida pecaminosa, para que nós possamos viver uma vida santa. E para isso, só a cruz nos mostra o caminho. Amém? E por último, que eu acabei de falar, a nossa fé está firmada no poder de Deus. E esse poder de Deus nós enxergamos na cruz. Cristo crucificado. Amém? Irmãos, que isso vá no seu coração. Que daqui para frente a gente consiga colocar isso na nossa vida diária. Que quando a nossa fé estiver vacilante, a gente possa olhar para a cruz e lembrar do grande sacrifício de Jesus por nós. E isso deve renovar a nossa fé. A cruz, porque ela é central. Amém? Lucas 9, 23. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Que Deus nos abençoe.